Os Quatro Brotos de Mêncio. Olá, eu sou Valdinei Ferreira, este é o Mapa Centrante. Todos os domingos nós temos um encontro às 10 horas da manhã. Eu tenho trazido sempre uma meditação, um mergulho no texto bíblico para fortalecer a sua espiritualidade, uma meditação guiada. E eu estou trazendo hoje uma reflexão de espiritualidade. Minha intenção é a cada mês inserir uma nova reflexão de espiritualidade, sempre numa perspectiva multicultural. A reflexão que eu trago hoje é de um filósofo do quarto século antes de Cristo, que viveu na China, chamado Mêncio. Esse filósofo tem uma das mais belas reflexões e mais consistentes compreensões a respeito da natureza dos seres humanos e do processo de evolução, de desenvolvimento espiritual, de crescimento ético, de consolidação daquilo que nós chamamos de moralidade. Quero te convidar para acompanhar atentamente essa explanação que eu preparei, muito didática, do pensamento desse filósofo. Espero que você goste. Não esqueça de curtir, de me seguir e também de encaminhar para os seus amigos. Fique bem, um grande abraço e venha comigo para entender melhor o pensamento deste filósofo chinês que tanto contribuiu para a compreensão do que é o ser humano. E se a bondade não for uma lição de casa, mas sim uma planta para a gente regar? E se a nossa essência lá no fundo for boa? Que a virtude é como uma sementinha que só precisa do cuidado certo para germinar e crescer forte. É exatamente essa ideia central que a gente vai desvendar aqui. Tudo começa com uma metáfora muito poderosa. Para Mêncio, todo ser humano é um campo fértil. Guarda essa imagem, porque é daqui que parte todo o pensamento dele. A base é essa: a gente já nasce com um potencial gigante para o bem. Essa frase resume tudo. Quando ele olhava para alguém, ele não via uma página em branco, muito menos uma natureza já corrompida, sabe? Ele viu um solo rico, prontinho para o plantio, um lugar onde as sementes da virtude já estão ali desde que a gente nasce. Então, a grande questão não é se a gente tem esse potencial, mas sim o que a gente vai fazer com ele, o que a gente escolhe cultivar. Mas como esse potencial todo aparece na prática? Bom, o Mêncio não ficou só na metáfora. Ele foi bem específico e identificou o que ele chamou de os quatro brotos. Pensa neles como quatro sentimentos que já nascem com a gente, que são tipo a raiz de toda a moralidade humana. Exato. São quatro, nem mais nem menos. Para ele, esse potencial moral não era uma coisa vaga, abstrata. Pelo contrário, ele se manifesta nesses quatro sentimentos que são fundamentais. E olha, que interessante, universais. Seriam os nossos instintos morais mais básicos que estão presentes em todo o mundo sem exceção, desde o primeiro dia de vida. Quais são eles? Primeiro, o sentimento de compaixão, depois o de vergonha e aversão, o terceiro é o de modéstia e respeito, e por fim, o sentimento de certo e errado. Cada um deles é como se fosse um brotinho mesmo, a semente de uma virtude maior. Agora, a gente vai olhar de perto para cada um, porque entender isso é entender a raiz de tudo. Vamos começar pela compaixão. O Mêncio usa um exemplo que é, nossa, muito, mas muito forte. Imagina a cena. Uma criança está chegando muito perto de um poço, prestes a cair. Qualquer pessoa que visse isso, qualquer uma, ia sentir um aperto no peito, uma angústia e um impulso imediato de fazer alguma coisa para ajudar. Não dá tempo de pensar, de calcular, é uma reação que vem das entranhas, visceral, e é aí, nesse impulso, que está a semente da compaixão.
O segundo broto é o da vergonha e aversão. Sabe aquele sentimento que a gente tem por dentro quando percebe que fez algo errado? Tipo, uma criança pega o brinquedo da outra? Na hora, pode até ser legal, mas logo depois vem aquela sensação ruim, a vergonha ao perceber a tristeza que causou no outro. Esse incômodo, essa vergonha, é o brotinho da retidão, da justiça. Aí vem o terceiro, modéstia e respeito. Esse é mais sobre a nossa intuição, como agir em sociedade, é aquele sentimento natural de ceder o lugar para alguém mais velho ou de ouvir com atenção quem tem mais experiência. É uma espécie de guia interno para as nossas interações e é disso que nasce a civilidade, a harmonia entre as pessoas. E para fechar, o quarto broto, o senso de certo e errado. Mêncio dá outro exemplo ótimo. Imagina pegar o ursinho de um bebê. Se a irmãzinha dele, de uns 4 anos, estiver vendo, o que é que vai acontecer? Provavelmente ela vai gritar, protestar. Essa revolta, essa paixão contra a injustiça, ninguém ensinou para ela. É a bússola moral que já vem de fábrica, sabe? É o brotinho da sabedoria. Então, a gente tem esses 4 sentimentos básicos, mas o pulo do gato está aqui. Eles são só o começo, só a matéria-prima. O grande objetivo da vida, segundo Mêncio, é pegar esses brotinhos e cuidar deles, nutrir até que eles se tornem virtudes de verdade, traços de caráter fortes que ficam com a gente. E olha só que legal esse mapa do crescimento. A compaixão, aquele sentimento inicial quando a gente cuida dela, quando ela amadurece, ela vira benevolência. A vergonha e a aversão, quando a gente reflete sobre ela, se transforma em retidão. A modéstia e o respeito florescem e viram urbanidade. O jeito de viver em sociedade, o senso de certo e errado se desenvolve e vira sabedoria. É um caminho, uma transformação que precisa de intenção. Só que sempre tem um só que. Aqui vem o grande desafio. A gente volta para a metáfora do jardim porque esses brotos não crescem sozinhos, por mágica. Eles precisam de cuidado, um cuidado ativo, constante, exatamente como um jardineiro que cuida das suas plantas todo dia. É aí que a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se todo mundo já nasce com esses brotos, por que não é um mar de rosas o mundo? Por que a gente não vê gente virtuosa por toda parte? A resposta de Mêncio é direta e até um pouco dura. Negligência. Simples assim. Não adianta nada ter a semente se a gente não cuidar delas, é preciso cultivar. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o broto negligenciado. E o que acontece com ele? Ele murcha, as ervas daninhas tomam conta e ele acaba morrendo sem cuidado. Do outro, o broto que é cultivado, ele é regado com atenção, recebe a luz do sol para crescer e é fortalecido. A mesma coisa acontece com os nossos instintos morais. Se a gente não der atenção, não reforçar, eles simplesmente se perdem no caminho. Então, qual é a tarefa? O que é que a gente precisa fazer na prática? Bom, são 3 passos. Primeiro, prestar atenção. É parar e notar quando esses sentimentos aparecem. Opa, senti compaixão agora. Nossa, fiquei com vergonha disso. Segundo, reforçar. É validar o sentimento, dar importância a ele. Terceiro, aplicar. Levar essa compaixão, essa noção de certo e errado para outras situações da vida. É um trabalho ativo, diário, de construir o próprio caráter. Até agora a gente falou muito do indivíduo, do jardim de cada um, mas vamos agora dar um zoom out. Como esse cultivo impacta todo mundo, a sociedade inteira? É aqui que Mêncio nos apresenta a imagem de uma grande e interligada floresta humana, porque para Mêncio a gente nunca está sozinho.
Ninguém é uma ilha. A nossa vida é, na verdade, uma imensa teia de relacionamentos com a família, com os amigos, com a comunidade. E a qualidade da nossa vida, no fim das contas, se mede pela qualidade dessas conexões que a gente constrói. E onde essa prática toda começa? Em casa. Sempre em casa. Isso é bem característico do pensamento confucionista. É na forma como a gente trata as pessoas mais próximas, a nossa família, que a gente dá os primeiros e talvez os mais importantes passos nessa jornada de se tornar alguém melhor. E a partir desse núcleo, a virtude começa a se espalhar. É como jogar uma pedra num lago, sabe? As ondas vão se expandindo em círculos, da família para os amigos, dos amigos para a comunidade, da comunidade para o país e, quem sabe, para toda a humanidade. É um crescimento que vem de dentro para fora. E quando isso acontece, a gente tem o resultado final, aquela imagem poderosa da floresta humana, uma sociedade que floresce, onde cada pessoa que cultivou suas virtudes é como uma árvore forte, uma árvore que sustenta as outras e ao mesmo tempo é sustentada por elas. Um verdadeiro cuidado, respeito e bem-estar para todo mundo. E é com essa imagem que a filosofia de Mêncio nos deixa uma reflexão. Não se trata de buscar uma perfeição que não existe, mas sim de focar no pequeno ato de cultivar algo que pode ser feito hoje, agora. Então fica a pergunta: compaixão, retidão, respeito, sabedoria. Qual desses brotos a gente escolhe regar no dia de hoje? Chegamos ao final da jornada, espero que você tenha gostado. Eu quero reforçar o pedido. Se você gostou desse conteúdo, curta, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para os seus familiares, me acompanhe aqui no Mapa Centrante, já tem muito conteúdo de espiritualidade, de autoconhecimento, mas a cada semana há uma nova meditação guiada e a cada mês haverá uma reflexão sobre espiritualidade nessa perspectiva multicultural. Agradeço muito a sua presença, a sua audiência no Mapa Centrante e me ajude nessa missão de espalhar esse conteúdo que traz paz, traz serenidade, bem-estar e que ajuda as pessoas a encontrarem o seu centro, o seu lugar de equilíbrio. Essa é a minha missão no Mapa Centrante. Fique bem, um grande abraço para você.